respiração de Lady Catherine se acelerou. Ela podia senti-lo atrás de si. Não deviam estar ali. Não deviam sequer se olhar. Mas havia algo no ar. Algo perigoso, proibido e irresistível, que os atraía como a chama atrai a mariposa. Ela sentiu o calor da presença dele, antes mesmo de sentir o toque. E quando, enfim, a ponta dos dedos de Sebastian roçou de leve a pele descoberta de seu braço, Catherine soube. Não havia mais retorno. Entre o dever e o desejo, entre o medo e a loucura, nascia ali um amor que nem o pecado poderia apagar. Uma mulher traída, um homem proibido, uma paixão que poderia salvá-los ou destruí-los para sempre. Histórias e Amores apresenta O Amante Perfeito de Lady Catherine. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e de se inscrever. Isso ajuda o canal. De onde você me assiste? Obrigada. Europa, 1850. As sombras da mansão Valério se arrastavam lentamente pelas paredes de pedra, enquanto Lady Catherine, sempre a dama impecável, percorria seus corredores em silêncio. O perfume das flores do jardim mal conseguia mascarar o odor acre da humilhação. Seu marido, o barão Gregory, não apenas a rejeitava, ele a ridicularizava publicamente, rendido aos encantos vulgares da duquesa Elizabeth Butler. Como ousa me envergonhar mantendo um caso amoroso com uma mulher tão desprezível? Indagou Catherine uma noite antes do barão sair para os seus encontros noturnos com a duquesa Elizabeth. Eu não tenho que lhe dar satisfação de meus atos, Catherine. Ah, tem sim. Eu sou a sua esposa e exijo respeito. Você gostaria que fosse o contrário? Aceitaria que eu me relacionasse com outro homem, Gregory? Ela perguntou com os olhos cheios de lágrimas por causa da vergonha e humilhação que passava diante de toda a alta sociedade local. Para mim é indiferente. Sei que você nunca terá coragem de me trair. Eu me casei com você porque sabia que você seria incapaz de me trair, pois foi educada para ser uma excelente dona de casa. Entendi. Eu fui a escolhida para cuidar de sua casa e a duquesa Elizabeth foi escolhida para lhe dar prazer na cama. Exatamente. O barão soltou uma grande risada e saiu, deixando Catherine aos prantos. Foi então que Lord Sebastian Montrose, primo do barão, regressou de suas longas viagens de 3 anos pelo mundo e voltou a ocupar o seu antigo quarto na mansão Valério.
Ele era um homem de gestos contidos e olhar carregado de mundo. Catherine e ele não se conheciam, pois, quando Sebastian partiu, Gregory ainda não havia se casado com ela. É um prazer conhecê-la, Lady Catherine. Ela o cumprimentou com a cabeça, mantendo-se distante. Como seria estranho ter um homem que ela não conhecia dentro da mansão, porém, ela faria o possível para que ele se sentisse à vontade no lar que sempre foi de sua família. O prazer é todo meu, Sebastian. Fique à vontade, pois a mansão é sua. Sebastian sempre se mostrava gentil e prestativo. Além de tudo, raramente ele saía, diferente de Gregory, que só chegava em casa quando o dia estava amanhecendo. Certa noite, Catherine chorava em um canto da biblioteca quando Sebastian entrou. — O que houve, Catherine? Por que você chora? — Por nada, Sebastian, ela respondeu, tentando disfarçar as lágrimas. Mas creio que você saiba o motivo. Aliás, todos sabem. Meu primo sempre foi um tolo, Catarina. E agora está sendo mais inepto do que nunca. Acabou de falar e se retirou para não deixá-la mais constrangida. Catherine continuou amargurada com a sua vergonha. Ali, sentada em um canto entre as estantes de livros, ela não parava de pensar. Gregory nunca me amou? Creio que não. Então, ele acredita que eu não sou capaz de traí-lo? Creio que realmente não tenha essa capacidade. Mas, se eu só fingir ter um amante, se eu encontrasse um amante perfeito, um que Gregory pensasse que fosse meu amante sem ele ser de verdade, aí ele provaria o sabor da traição. Pelo menos ele acreditaria ter sido traído. Meus caros, Catherine planejou, no lampejo de ousadia amarga, chamar a atenção de Sebastian, pois ele era um homem mais próximo que ela conhecia, além de ser extremamente atraente e gentil. Flertaria com ele. Já estava tudo acertado em sua mente, mas ela não previu a dor, a batalha interna, o desespero doce e devastador que isso lhe ocasionaria. O primeiro encontro entre eles depois da biblioteca ocorreu no jardim de inverno, sob o som da chuva nas vidraças. Sebastian a encontrou sozinha, perdida em pensamentos, e por um momento hesitou, como se tivesse cruzado um limiar invisível. Lady Catherine, disse a voz rouca de uma emoção contida. Uma mulher tão luminosa como você não deveria carregar tanta tristeza. Ela ergueu o olhar, as palavras presas na garganta. Um impulso insano a fez sorrir. Um sorriso triste, desafiador. Nem toda a luz é suficiente para aquecer o coração de um homem, milord. Sebastian engoliu em seco. Ele sabia da traição, sabia da solidão. E, ainda assim, ao vê-la tão frágil, tão incrivelmente bela em sua dor, sentiu um desejo que o envergonhou. Ele deveria recuar. Ela era a esposa de seu primo, mas não conseguiu. Ficou ali, por alguns minutos, sentado ao lado dela, quieto, porém solidário ao seu sofrimento. Por dias, Catherine o provocou discretamente. Um olhar que durava um segundo a mais, um toque sutil da mão ao passar por ele no salão. Cada gesto era como jogar lenha em um fogo perigoso que ela própria temia perder o controle. Sebastian, por sua vez, debatia-se.
À noite, em seus aposentos, caminhava de um lado a outro como uma fera enjaulada. Desejá-la era uma traição. Apaixonar-se por ela era uma perdição. Mas como resistir? Ela era a melodia que faltava à sua alma. E na biblioteca, em uma tarde tempestuosa, o inevitável aconteceu. Catherine, sozinha entre livros e lembranças, deixara cair um volume pesado. Sebastian, surgindo como um vulto, abaixou-se para ajudá-la. Suas mãos se tocaram. O tempo parou. Ela tentou se afastar. Ele tentou soltar sua mão. Mas nenhuma vontade foi mais forte do que o chamado que os unia. Não, murmurou Catherine, lágrimas de raiva contra si mesma brilhando nos olhos. Isso é errado, tão errado. Eu tentei me insinuar para você com o objetivo de Gregory sentir ciúmes de mim, mas não posso. Isso é errado demais. Sebastian a encarou, o rosto tenso, os olhos escurecidos. Diga-me para ir embora, sussurrou a voz embargada. Diga, Catherine, e eu nunca mais me atreverei a tocar em você. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então, em um impulso descontrolado e contido há muitos dias, ele a beijou, não com pressa, mas com reverência, com o desespero de quem beija um sonho prestes a se desfazer. Catherine resistiu por um instante, tremendo sobre a intensidade daquele gesto, até que tudo se desfez. Orgulho, honra, razão, tudo ruiu diante do amor proibido que ambos tentaram sufocar. A descoberta não tardou. Depois disso, Catherine fazia de tudo para disfarçar o novo sentimento que invadiu seu coração. Porém, resistia à tentação de se atirar nos braços de Sebastian. Tinha que manter o seu casamento. No entanto, o barão, ao perceber o súbito brilho nos olhos de Catherine, enlouqueceu de ciúmes. Passou a persegui-la pelos corredores, tentando reconquistá-la com promessas vazias, presentes caros e carícias que agora a enojavam. Você é minha esposa, vociferou Gregório numa noite ao encontrá-la no salão. Não será de mais ninguém. Ao que Catherine, com uma serenidade gélida, respondeu: Você só lembra disso agora, milord? A duquesa Elizabeth, sentindo-se ameaçada por Gregory subitamente se interessar mais pela esposa, foi ainda mais cruel. Em um jantar elegante, diante de todos, ela se aproximou de Catherine e, com um sorriso venenoso, sussurrou: Cuidado, Lady Valério. Soube que você está tendo um casinho amoroso. Na guerra dos corações, nem sempre a dama mais virtuosa vence. Catherine fitou a mulher que não tinha nenhum escrúpulo em destruir o seu lar e, com uma frieza elegante, replicou: E na guerra das almas, minha cara duquesa, nem sempre o sorriso mais largo oculta a vergonha mais profunda. O salão silenciou. Catherine ergueu o queixo e saiu, deixando atrás de si não apenas um escândalo, mas o início de sua libertação. Naquela mesma noite, fugindo da dor e do tumulto, Catherine procurou Sebastian.
encontrou-o sozinho no jardim, a silhueta recortada contra a lua. Sebastian, sua voz falhou, carregada de tudo o que não sabia dizer. Eu estou perdida. Ele se virou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não, Catarine, disse com uma ternura feroz. Você está apenas começando a se encontrar. Ele a envolveu nos braços e dessa vez não houve relutância. Catarine estava cansada de negar o seu desejo por Sebastian. Entregou-se aos seus beijos sem arrependimento e sem culpa, apenas amor. Um amor que ardeu em promessas silenciosas e em beijos carregados de alma, em carícias que pediam perdão e selavam um destino novo. Um amor que desafiava o mundo e vencia. No dia seguinte, os dois fugiram para Montrose Hall, uma casa de campo de Sebastian. O lugar não era sofisticado como a mansão Valerion, mas muito acolhedor e serviria muito bem para que ela recomeçasse a sua vida com Sebastian, longe dos olhares e das línguas ferinas da alta sociedade. Na primeira noite dos dois, a lua derramava sua luz prateada sobre o local, tocando os lençóis brancos com dedos de vidro. Catarine, deitada junto a Sebastian, sentiu o calor da pele dele aquecer sua alma. Ele a olhou como se ela fosse o próprio milagre que esperava toda a vida. Você é tudo o que eu sempre sonhei, sussurrou ele, deslizando a ponta dos dedos pela curva delicada do seu ombro nu. Catarine fechou os olhos, estremecendo sob o toque leve como o sopro de uma rosa. Sebastian a beijou, primeiro no ombro, depois no pescoço, como se desenhasse nela um mapa de adoração. Seus corpos se procuraram, se ajustaram como peças perfeitas de um quebra-cabeça esquecido. Ela se arqueou sob ele, entregando-se sem reservas, sem medo, sabendo que naquele abraço estava o seu lar. E quando enfim se uniram, foi como se as estrelas nascessem dentro dela. Uma explosão silenciosa de amor, prazer e pertencimento. Não havia pressa. Cada movimento era uma promessa, cada suspiro uma confissão. Eles se amaram como se fossem eternos naquela noite. E de certo modo eram. Ao amanhecer, o sol se filtrava pelas cortinas de linho, dourando a cama onde Catarine repousava nos braços de Sebastian. Ela despertou sentindo o calor dele ao seu redor. O braço forte envolvendo sua cintura, as pernas entrelaçadas na estela, como se mesmo adormecido ele pudesse perdê-la. Virando-se lentamente, Catarine encontrou o olhar azul de Sebastian, já desperto, banhado de ternura. Não quero que esta manhã acabe, murmurou ele, a voz rouca de sono e desejo. Ela sorriu, deslizando a mão pela linha de sua mandíbula, sentindo a textura da barba. Então não deixemos, sussurrou de volta. Ele a puxou suavemente para mais perto e a beijou novamente. Um beijo preguiçoso, profundo, que fez o coração de Catarine tropeçar no peito. Debaixo dos lençóis, seus corpos se buscaram novamente entre risos abafados e gemidos entrecortados, como se o mundo inteiro fosse apenas aquele quarto, aquele instante, aquele amor que os aquecia de dentro para fora. Numa noite quente de verão,
após um jantar íntimo no jardim, Catarina e Sebastian dançaram descalços sobre a grama. Não havia música além da brisa e do som dos grilos. Catarina riu ao ser girada nos braços dele, o vestido leve esvoaçando ao seu redor. Que pensariam os vizinhos se nos vissem assim? Provocou ela, o rosto iluminado pela felicidade. Sebastian a abraçou, seus olhos brilhando. Que somos loucos ou simplesmente apaixonados. Ele a inclinou para trás num gesto dramático, fazendo-a soltar um pequeno grito de surpresa antes de puxá-la de volta para o seu abraço. Seus lábios se encontraram em um beijo faminto, urgente, cheio da alegria de estarem vivos juntos. Ali, sob o céu infinito, eles se amaram mais uma vez. Desta vez em meio ao perfume das rosas noturnas e ao manto estrelado que os abençoava silenciosamente. E, dessa forma, o amor entre eles aumentava cada dia mais. Sebastian era o seu homem, seu amigo e companheiro, e, sem perceber, o tempo passou rapidamente. 5 anos se passaram desde aquela noite que Catarina escolhera finalmente seguir seu coração. A brisa suave acariciava os campos dourados da propriedade de Montrese Hall, o novo lar que Sebastian restaurara com suas próprias mãos para ela, longe dos sussurros venenosos da alta sociedade. Lady Catarine, agora Lady Montrese, caminhava pelos jardins floridos com passos leves. Vestia um simples vestido de linho, sem as pesadas joias que antes sufocavam sua juventude. O rosto, banhado pela luz do sol, parecia ainda mais belo, como se a liberdade tivesse polido cada traço seu até torná-la luminosa. Ao longe, no pomar, ela avistou Sebastian brincando com 2 pequenas figuras, seus filhos Henry e Isabella. O menino, de cabelos escuros, corria rindo, enquanto a menina loira, de olhos expressivos iguais aos dela, tentava alcançá-lo, tropeçando nas suas saias. Catarine levou a mão ao peito, sentindo o coração transbordar. Eu sobrevivi, pensou, e fui além. As dificuldades não haviam desaparecido. As feridas deixadas pelo escândalo, o divórcio tumultuado do barão, as línguas afiadas que ainda se voltavam contra ela. Mas Catarine agora sabia que a felicidade era construída a cada manhã como um jardim que exigia cultivo e paciência. Sebastian continuava a olhá-la apaixonadamente, como se ela fosse feita de prazer e de luz. E, mesmo depois de anos, quando seus olhares se cruzavam, havia entre eles aquele mesmo fio invisível de desejo e reverência, como se todo o universo se suspendesse por um breve instante. À noite, quando a casa mergulhava em silêncio e as crianças dormiam, Catarine se aninhava nos braços dele diante da lareira. Ali, sem coroas nem títulos, eles eram apenas 2 sobreviventes, 2 amantes que escolheram o amor acima da dor. Eu te amaria 1000 vezes mais, se houvesse 1000 vidas a viver, murmurava Sebastian, beijando-lhe a fronte. E eu morreria 1000 mortes, sussurrava Catarine, se cada morte me trouxesse de volta a você, meu amante perfeito.
E assim, entre o crepitar da lenha e o perfume das rosas que Catherine cuidava no jardim, eles continuaram a escrever sua história. Uma história de coragem, redenção e amor verdadeiro. Porque para Lady Catherine e Lord Sebastian, o amor não foi apenas um momento. Foi a eternidade inteira em cada toque, em cada olhar, em cada sonho compartilhado. Contudo, raramente eles eram obrigados a comparecer a algum evento social. Era uma tarde dourada em Londres e o salão de chá da Condesa de Bristol fervilhava com os sussurros costumeiros da alta sociedade. Catherine, trajando um lindo vestido de seda, caminhava com a graça de quem já não precisava provar nada a ninguém. Um simples broche de pérola prendia seus cabelos dourados e um leve sorriso em seus lábios era a sua mais poderosa armadura. Ela conversava com algumas damas junto à varanda quando ouviu seu nome ser pronunciado em um tom frio conhecido. Lady Catherine Montrese. Soou a voz melodiosa e venenosa de Elizabeth Butter. Catherine se virou lentamente. Ali estava ela, a duquesa, vestida em um exagerado traje, ostentando joias cintilantes, como se pudessem encobrir as marcas que os anos e as escolhas erradas haviam deixado. Seus olhos ainda brilhavam, mas agora era o brilho inquieto de quem sabia que havia perdido algo irrecuperável. Duquesa Elizabeth, disse Catarina com doçura, fazendo uma pequena reverência. Que surpresa vê-la aqui. Elizabeth sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Não posso deixar de notar, Lady Montrese, como você parece radiante, disse ela, o veneno escondido sob a falsa gentileza. A vida rural certamente lhe fez bem. Catherine sorriu com serenidade. Sim, duquesa, a paz faz maravilhas que a ostentação jamais poderia oferecer. Houve um breve silêncio pesado entre elas. As outras damas fingiam conversar, mas seus ouvidos estavam atentos. Elizabeth estreitou os olhos. Eu, pelo menos, nunca precisei me esconder, alfinetou. Catherine inclinou a cabeça, a voz suave como veludo. Nem sempre é preciso se esconder para viver na sombra, minha cara. A resposta atingiu Elizabeth como uma lâmina envolta em seda. Ela enrubesceu, seus olhos se apertando numa linha fina. Antes que a duquesa pudesse retrucar, Sebastian se aproximou, trazendo Isabela pela mão. A menina, com seus cachos dourados e sorriso doce, olhou para Catherine com adoração. Sebastian se inclinou para beijar o rosto de sua esposa em público, com toda a naturalidade de um homem que não tinha medo de amar. Elizabeth desviou o olhar. Catherine sorriu, não com arrogância, mas com a gratidão silenciosa de quem venceu sem precisar destruir. Tenha uma boa tarde, duquesa, disse ela com uma inclinação elegante da cabeça, antes de se afastar ao lado de sua família, deixando para trás os ecos de um passado que já não aprendia. Na varanda, enquanto Isabela corria adiante e Sebastian passava o braço ao redor da cintura, Catherine fechou os olhos por um instante e sorriu para si mesma. Algumas batalhas não se vencem no grito ou na espada. E assim, Lady Catherine, que um dia fora apenas uma sombra na mansão de Valerium,
tornou-se a mulher que ousou viver, amar e ser amada intensamente por um amante perfeito.